Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que funciona o sistema binário, tá? O sistema binário, ele é um sistema interessante e importante, porque quando a gente vai trabalhar com sistemas eletrônicos, a gente fala sobre... a gente configura ele, né, de uma maneira mais precisa usando 2 níveis. Se a gente usasse 10 níveis, né, talvez a gente não tivesse um sistema tão compreensivo e tão preciso quanto um sistema de apenas 2 níveis. Então, por isso que é importante a gente aprender, né, o sistema binário para que a gente consiga configurar um circuito usando apenas 2 dígitos. Nesse caso, usando 2 níveis. E agora, aqui no sistema binário, a gente vai trabalhar, né, com 2 símbolos como é que fala? Na hora de escrever os números que a gente deseja, tá? Então, aqui a gente tem um sistema binário, ok. É um sistema que a gente, né, escreve o número que a gente deseja usando apenas 2 números, 2 símbolos. Símbolos ou numerais. São eles o 0 e o 1, tá? A gente usa só esses símbolos e a gente consegue representar qualquer número, tá? Usando esses 2 símbolos e considerando as potências de base 2. É um sistema conhecido também como sistema de base 2 devido a isso, tá bom? Assim como o sistema decimal, o sistema binário é um sistema de valor posicional. Nesse sistema, a gente diferencia o bit mais significativo, que nesse caso é o MSB, e o bit menos significativo, que nesse caso é o LSB, tá bom? Então, a gente vê essas duas coisas. Utilizamos o subscrito, né, para dizer, para identificar que aquele número está sendo escrito no sistema binário, e também tem a vírgula binária, né, que nesse caso separa as potências de 2 positivas e nula das potências de 2 negativas. Então, a gente percebe que esse sistema, ele é um sistema bem parecido com o sistema decimal, porém, agora a gente trabalha somente com 2 números, com 2 numerais e símbolos. Esse primeiro exemplo, ele pede para a gente determinar, para a gente identificar o MSB e o LSB do número 1011,101 na base 2, ok? Beatriz, o que é bit que você falou em cima? Esse tal de bit eu não conheço. O bit é uma abreviação do termo dígito binário, tá? Então, a gente abrevia ele a bit. E vocês vão perceber que a quantidade de bits que você tem, ele acaba limitando a sua contagem. Isso a gente vai ver um pouquinho lá na frente. Vamos lá. Esse número binário aqui, né, ele possui a vírgula binária e o subscrito 2. Ele é separado, né, ele possui 4 bits à esquerda da vírgula e 3 bits à direita da vírgula, tá bom? Bem, como que a gente visualiza esse número? Como que vê esse número? Eu vou colocar aqui na tabela as posições que a gente tem, né, que são equivalentes a potências de base 2. Então, aqui nós temos, né, eu sempre gosto de começar pela vírgula, tá? Se tiver a vírgula, eu gosto de começar por ela, tá? Essa aqui é a vírgula decimal, a vírgula binária. Essa é a vírgula binária. Bem, à esquerda da vírgula binária, a gente tem as potências positivas, certo? E a nula.
E a gente começa a partir de 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 ao quadrado e 2 ao cubo, tá? À direita da vírgula são as potências negativas, 2 elevado a menos 1, 2 a menos 2 e 2 elevado a menos 3. Os valores posicionais, os valores posicionais que equivalem, né, a essas representações são 8, porque 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 0 é 1. 2 a menos 1 é 1 sobre 2. Aqui 1 quarto. E aqui 1 sobre 8, tá? Olha só. Então, aqui a gente tem o 1, o 0, o 1, 1, o 0 e o 1. O que acontece? Você vê que a maior posição desse número binário é que o maior valor posicional é o 8, tá? E que o menor valor posicional é 1 sobre 8. Então, a gente percebe aqui que o 1 é o nosso MSB, porque a posição dele é 2 ao cubo. E o valor posicional é 8, tá? E que o 1 é o nosso LSB. Por quê? O 1 está na posição 2 elevado a menos 3, que equivale a 1 sobre 8. A gente também pode dizer o seguinte, que quanto mais distante à esquerda o número estiver, maior o seu valor posicional. Como mais distante à direita esse número estiver, menor é o seu valor posicional. Isso é muito legal e muito interessante da gente levar em consideração, tá bom? Agora a gente vai ver a contagem binária, como é que funciona, tá? Eu já disse que a contagem binária, ela é limitada pela quantidade de bits que você tem. Então, eu acho bacana a gente começar a falar dela, né, trazendo um exemplo. Nesse exemplo, exemplo 1, que a gente está falando de um outro conteúdo, ele pede para a gente determinar a sequência de contagem binária, com números binários de 4 bits, tá? Então, é sempre legal a gente saber quantos bits que a gente tem para a gente fazer a contagem. Olha só, no sistema binário, a contagem, ele sempre começa usando o símbolo 0 em todas as posições, tá? Como aqui são 4 bits, então eu tenho 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado ao quadrado e 2 ao cubo. Ok. Aqui eu vou colocar os números decimais equivalentes, só para vocês terem uma noção, tá? Então, a gente começa a contagem de 0 em todas as posições, com o símbolo 0, né? Isso é chamado de contagem 0, tá? E a gente começa a alternar a partir da posição 2 elevado a 0, tá? Que é a posição de valor 1. Então, aqui a gente vai alternar o símbolo de 0 para 1, ok. E aí eu repito os próximos símbolos, os símbolos das próximas posições. Agora, a gente vai alternar de 1 para 0. Toda vez que a gente alterna de 1 para 0 em uma posição, a próxima posição também vai alternar o símbolo, tá? Então, a gente alternou de 1 para 0 aqui. Aqui vai alternar o símbolo de 0 para 1.
E as posições seguintes vão, né, manter os símbolos, tá? Agora a gente alterna de 0 para 1 e mantém, né, os símbolos das próximas posições, tá? Agora a gente vai alternar de 1 para 0. Toda vez que a gente alternar de 1 para 0, a gente, né, alterna a posição seguinte, tá? O símbolo utilizado, né? Que a gente está usando o símbolo 0 e 1. Então, aqui a gente vai alternar de 1 para 0, certo? Como aqui alternou de 1 para 0, a próxima posição também vai ter, né, a alternância do símbolo. Vai de 0 para 1 e aí eu repito a próxima posição. Porque quando você alterna de 0 para 1 não faz diferença. Aqui a gente alterna de 0 para 1, repete as posições, os símbolos das posições seguintes. Agora a gente vai alternar de 1 para 0. Então a próxima posição vai alternar de valor, nesse caso de 0 para 1, que não faz diferença, então repito as próximas posições. Agora a gente vai alternar de 0 para 1. Ok. Quando a gente alterna, né, de 0 para 1, não faz diferença. Repito as próximas posições. Agora a gente alterna de 1 para 0. Quando alterna de 1 para 0, a gente alterna, né, o símbolo da outra posição, que nesse caso vai de 1 para 0 também, o que nos leva a alternar o símbolo da posição 2 elevado à quarta, né, que alternou de 1 para 0, o que nos leva a alternar o símbolo da posição 2 ao cubo. Ok. Agora vai alternar aqui de 0 para 1, então eu só repito os símbolos das posições seguintes, porém agora eu tenho que alternar de 1 para 0, o que me faz alternar, né, o símbolo da posição 2 elevado a 1, que vai de 0 para 1, não faz diferença, repito as próximas posições. Aqui alterna de 0 para 1, não faz diferença, né? Ok. Repito a posição seguinte, as próximas posições. Então, eu tenho 1, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 1. Ok. Agora, a gente vai alternar de 1 para 0. Quando alterna de 1 para 0, a gente alterna da posição seguinte, que também alternou de 1 para 0, que influencia no símbolo da próxima posição, que vai de 0 para 1, certo? Ok. E aí eu repito o símbolo da posição seguinte. Vamos lá. Aqui vai alternar de 0 para 1, não faz diferença. Repito os valores das posições seguintes. Deixa eu só consertar aqui, porque ficou meio tortinho. Só um minuto aqui. De 0 para 1, não faz diferença. Repito e repito. Ok? Aqui vai de 1 para 0, então vai alternar, né, o valor aqui. De 1 vai para 0 também, o que influencia no símbolo utilizado na posição 2 a quarto, que é o alterno de símbolo. E aí a gente tem de 1 para 0 e repito, né, o da próxima posição. Ok. Aqui vai alternar de 0 para 1, não faz diferença. Vou repetir os valores das próximas posições. Agora vai alternar de 1 para 0, né? O que influencia no valor da posição seguinte. Então, vai alternar de 0 para 1. Repito as próximas posições, ok? Agora vai alternar de 0 para 1 e eu repito as posições seguintes. Prontinho. Olha só, a nossa contagem, ela finaliza aqui, ó. Por quê? Porque em todas as posições nós temos o símbolo 1, né?
E essa contagem, ela é equivalente ao quê? Ela é equivalente à quantidade de bits que a gente tem. Por isso que é importante a gente saber com quantos bits a gente está trabalhando. Porque isso aqui poderia ser um pouco diferente se a gente trabalhasse com mais ou menos bits, tá? Os números decimais equivalentes a essa contagem é 1, 2, 3, 4, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, né? Então, a gente só consegue contar, né, 16 números no total e o maior número dessa contagem é o número 15. É legal a gente ver isso aqui, ó. É legal a gente ver isso aqui, que a nossa contagem, ela depende da quantidade de bits. Então, vamos lá, né? Seja N a quantidade de bits, temos, vamos lá, que podemos contar 2 elevado a N números no sistema binário, tá? Sendo o início em 0, né? Que a gente inicia a contagem em 0. Também que o último número da contagem é o 2 elevado a N menos 1, tá? Então, isso é bom a gente levar em consideração. E aí, eu vou trazer um exemplo. Nesse exemplo, né, ele pede pra gente determinar o maior número. Qual é o maior número que pode ser representado usando 8 bits, né? E qual é o maior número? É o 7, 8 na base 2. Esse é o maior número, né? Que equivale a 2 elevado a 8 menos 1. Ou seja, 256 menos 1, que é igual a 255 na base 10. Bem, olha, basicamente sobre o sistema binário, era isso que eu queria apresentar para vocês, tá bom? Ok.